Voltando ao nosso tema, legislação tributária no tempo e no espaço. Então nós já entendemos que uma lei, uma norma, ela pode ser válida, mas ela pode não ser imediatamente eficaz, pois a sua vigência ela pode levar um tempo para que ela passe a ter incidência. Como nós vimos, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu parágrafo, no seu artigo 1º, diz que uma lei só terá vigência, só começará a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicado, tá certo? Então, salvo disposição em contrário, salvo essa norma que foi criada, que foi instituída, que foi publicada, não preveja outro prazo, o que vale é esse artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 45 dias após a sua publicação. Então vamos lá. Salvo a norma que foi criada, que foi publicada, não preveja um outro prazo para que essa norma passe a vigorar, o que vale é o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, salvo disposição em contrário. Se se esta lei admite disposição em contrário, admite que uma norma que foi publicada preveja que ela pode entrar em vigor em prazo distinto desses 45 dias, nós costumamos dizer que esta norma, que esse artigo 1º desta Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela tem um caráter supletivo, tá ok? Por quê? Porque ela admite disposição em contrário, tá certo? Como nós vamos ver, inclusive, no Código Tributário Nacional, na Constituição Federal, nas normas que se aplicam à legislação tributária, tá ok? Uma outra observação é que esta Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela se aplica a todos os ramos do direito, tá certo? Exceto se o tema for regulado de forma diversa por legislação específica. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela se aplica a todos os ramos do direito, inclusive ao direito tributário. Ela só não se aplica, essa regra dos 45 dias para começar a ter vigor uma norma após a sua publicação, essa regra só não se aplica se essa própria norma regular de forma distinta essa situação da entrada em vigor da norma, tá ok? Deu para entender, gente? Validade, vigência são coisas distintas. A regra geral é a regra prevista no artigo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, salvo disposição em contrário, salvo a própria norma que está sendo publicada preveja de maneira distinta, preveja um prazo diferente para que essa norma possa entrar em vigor. Show de bola, gente? É fácil, né? Não tem segredo, mas é muito importante isso para nós, tá ok? Nós vamos ver agora um termo muito utilizado no direito, que é importante nós conhecermos, é o termo vacatio legis. Isso aí está lá no nosso material, gente. E o que é o vacatio legis, gente? É o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor. Quando a vigência da lei não coincide com a publicação, o período que se intercala entre a publicação e a vigência desta lei é chamado de vacatio legis. Ou seja, se uma lei foi publicada no dia 8/7, que é hoje, mas ela passa a ter eficácia, passa a vigorar somente daqui a 45 dias, este prazo da data da publicação até a data de entrada em vigor desta lei
é chamado de vacatio legis. Tranquilíssimo, tranquilo, né? Vacatio legis é o prazo da data da publicação de uma lei até a data da entrada em vigor desta lei. Este lapso temporal existente entre a data da publicação de uma norma até a data da entrada em vigor desta norma. Show de bola? Vacatio legis. Outro tema que eu separei para vocês é o tema repristinação no ordenamento jurídico brasileiro. O que significa o termo repristinação? É a restauração automática de uma lei velha. Restauração automática de uma lei velha. Importante para nós, no ordenamento jurídico não ocorre a repristinação, salvo uma lei nova expressamente preveja esta possibilidade. O que significa a repristinação, gente? A restauração automática de uma lei velha. Vamos entender o seguinte, surgiu uma lei nova que revogou uma lei antiga. Se esta lei nova ela é revogada, a lei antiga não volta automaticamente a entrar em vigor. Isso seria a repristinação. No nosso ordenamento jurídico não há a repristinação, que é a restauração automática da lei velha. Então, se uma lei nova que revogou uma lei antiga, se essa lei nova ela cai, a lei antiga não passa a ter validade automaticamente, salvo se essa lei nova prevê essa possibilidade. Tá ok? Isso significa repristinação. Tá ok? Então, o que nós vimos? Vamos fazer mais um apanhado aqui do que nós vimos agora, para no próximo vídeo nós entrarmos de fato na vigência da legislação tributária no tempo e no espaço, tá? Então, fazendo um apanhado do que nós vimos o termo legislação, que no direito tributário é lei em sentido amplo, são as fontes formais do direito tributário, leis complementares, leis ordinárias, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares que versem sobre direito tributário, tá certo? Nós vimos o termo vigência, que é quando de fato uma norma passa a ter eficácia, que é quando de fato uma norma passa a vigorar. Lembrando que uma norma ela pode ser válida, criada por uma lei, mas ainda ela pode não ter vigência, pois ela não passou a ter eficácia. Legal? Então nós falamos em vigência, é quando de fato uma norma passa a ter incidência sobre determinado fato, quando de fato ela passa a ser eficaz. Legal? Ela pode ser válida, mas ainda ela pode não ter a sua vigência valendo. Tá legal? Nós vimos que a regra geral para a entrada em vigor de uma norma, para que a vigência de uma norma passe a ocorrer, é a prevista no artigo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. O que diz esse artigo 1º? O que ele diz? Que a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, salvo disposição em contrário. Isso é importante para nós, o salvo disposição em contrário. Então, se esta norma que foi criada não diz nada no que tange a sua vigência, vale a regra do artigo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, 45 dias após a sua publicação. No entanto, se essa norma ela traz uma disposição diferente no que tange a entrada em vigor, vai valer a previsão prevista nesta norma. Tá ok? Show de bola? Então, vamos lá, tem mais um tema aqui, né, que nós vimos. Vacatio legis, que é o tempo
da data da publicação de uma norma até a data da sua entrada em vigor. Então, esse lapso temporal entre a data da publicação e a data de entrada em vigor é chamado de vacatio legis. Neste período, a lei, embora válida, ainda ela é ineficaz, pois ela ainda não passou a vigorar. Ela é válida, mas ela não passou ainda a vigorar, então ainda ela não tem eficácia, tá certo? Esse tempo da data da publicação até a data da entrada em vigor é chamada de vacatio legis. Outro tema que nós vimos é a repristinação, que é a restauração automática de uma lei que não existe no sistema, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, salvo se a lei nova que foi revogada preveja essa possibilidade da restauração automática da lei antiga, certo? Mas, em regra, isso não ocorre no ordenamento jurídico brasileiro. A restauração automática de uma lei velha. Tá certo? No próximo vídeo, nós veremos, de fato, a vigência da legislação tributária no tempo e no espaço. Até lá!